Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil de hoje começa com uma história absurda. A polícia de São Paulo pediu autorização à justiça para apreender o celular de um comerciante, Raquel, suspeito de acoplar o smartphone no chinelo para filmar partes íntimas das clientes. Quanta criatividade, né, Marcelo? Criatividade para o mal. Para o mal. Os registros eram feitos dentro de um mercadinho em Diadema, que fica na região metropolitana da capital paulista. Depois da denúncia, outras mulheres tomaram coragem para relatar supostos casos de assédio dentro do estabelecimento. Foi revogado pela justiça. Nós entramos em contato com a assessoria do MC Pose, mas não tivemos resposta. Uma mulher foi mantida refém em uma estação de metrô de São Paulo por 2 horas. O sequestrador manteve uma faca no pescoço da... Ninguém ficou ferido. Um caminhão que transportava carne tombou na rodovia Regis Bittencourt, na Grande São Paulo. E a carga foi saqueada por moradores. O caminhão tombou. A média móvel dos casos de Covid-19 no Brasil é de 695. O número divulgado pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, leva em conta o registro de óbitos dos últimos 7 dias. Há um mês, a média era de 998 mortos. A média móvel de casos está em 30.163, inferior aos 43.500 casos registrados um mês atrás. Quase 3.400.000 pessoas já se recuperaram da doença desde o início da pandemia, isso segundo o Ministério da Saúde. Aqui no estado de São Paulo foi permitida a partir de hoje a reabertura das escolas naquelas cidades que já estão há 28 dias, né, Raquel, na fase amarela. Os alunos vão ter atividades de reforço e acolhimento. No Rio Grande do Sul, municípios com baixo ou médio contágio também foram autorizados a retomar as aulas na educação infantil. A máscara pode escolher. Laboratórios dos Estados Unidos e da Europa afirmaram hoje um compromisso público de não liberar a vacina contra a Covid-19 até que todas as etapas de pesquisa sejam concluídas. A divulgação desse comunicado acontece no mesmo dia em que a Rússia autorizou a distribuição de uma vacina para a população antes de concluir a terceira e última fase de testes. O comunicado foi assinado por respostas imunes nos organismos dos voluntários. O laboratório AstraZeneca, que desenvolve uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, anunciou que está suspendendo temporariamente os estudos do imunizante contra a Covid-19. De acordo com o porta-voz, a decisão foi tomada por segurança, depois que um paciente do Reino Unido apresentou reações adversas. A pesquisa do laboratório atualmente está na fase 3 e conta com voluntários, inclusive aqui no Brasil. O consumo de mel e própolis pelos brasileiros aumentou durante a pandemia. A boa notícia é que um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que o mel é mesmo eficaz no tratamento da tosse, da dor de garganta e ainda ajuda na imunidade. Dos mais velhos aos mais novos. Ele me dá mais energia. Eleitores que tiverem diagnóstico de Covid-19 2 semanas antes da eleição não vão precisar votar neste ano e poderão justificar a ausência. Essa e outras medidas foram divulgadas hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Proteção da saúde da população. Jair Bolsonaro voltou a defender que os donos de supermercados abram mão da margem de lucro dos produtos que compõem a cesta básica. Um levantamento mostra que a saca de arroz teve alta de mais de 100% no campo em um ano. Nas prateleiras do supermercado. A defesa do senador Flávio Bolsonaro vai denunciar o suposto abuso de autoridade por parte do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e disse que não deve pedir, pelo menos por enquanto, uma nova data para a acariação do senador com o empresário Paulo Marinho. O depoimento faz parte das investigações sobre as suspeitas de vazamento da Operação Furna da Onça, que apura a prática de rachadinhas. Não, rachadinhas não. A palavra certa é peculato, crime de peculato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E requerimentos para que esse ato seja realizado validamente. Durante todo o dia, nós tentamos contato com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, mas as ligações não foram atendidas. E veja daqui a pouco, Eduardo Paes vira réu na Justiça Eleitoral e a casa do ex-prefeito é alvo de busca e apreensão.
Polícia de Hong Kong é criticada após abordagem violenta à menina de 12 anos que desrespeitou regras de isolamento social. Conselho Nacional do Ministério Público decide punir Deltan Dallagnol por críticas a Renan Calheiros durante a eleição do Senado. Aumento da demanda e valorização do dólar fazem preço de materiais de construção disparar. O SBT Brasil volta já já. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, virou réu na Justiça Eleitoral pelo uso de Caixa 2 na campanha de 2012. Ele é acusado de receber quase 11 milhões de reais da construtora Odebrecht. Na manhã desta terça-feira, fiscais do Tribunal Regional com a Ética. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje que o governo brasileiro deve começar a vacinação contra o novo coronavírus em janeiro do ano que vem. A declaração foi dada durante uma reunião ministerial. E o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, contraiu a Covid-19. Ele está com tosse e passará por exames amanhã. O governador ficará 14 dias isolado em casa. No fim de semana, Ibanez esteve em Uberaba, Minas Gerais. Morreu hoje, aos 53 anos, o general de brigada Carlos Fecuri Cidrião Ferreira, que comandava o Centro de Inteligência do Exército. Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas e foi vítima da Covid-19. Em agosto, o general fez parte da missão humanitária brasileira enviada a Beirute, depois da explosão que matou cerca de 180 pessoas e feriu 6.500. No próximo bloco, instituições que abrigam idosos também vão receber auxílio emergencial do governo federal. Bombeiros realizam mais de 1.000 resgates no Rio de Janeiro e 16 pessoas morrem por afogamento no litoral paulista. Líder da oposição em Belarus é presa na fronteira com a Ucrânia. Incêndios florestais estão fora de controle no estado americano da Califórnia. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil. A edição deste ano do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, tem uma importância ainda maior por causa da pandemia. Isso mesmo, Marcelo. Com o isolamento social e o medo da Covid-19, estão aumentando também os casos de estresse, de ansiedade e de depressão. Mas saibam vocês que existem atendimentos de graça para quem busca o resgate do equilíbrio mental. Para a vida. O suicida não quer tirar a própria vida, ele quer se livrar da própria dor. E o mundo se aproxima das 900 mil mortes provocadas pela Covid-19. O total de casos ultrapassou os 27 milhões e meio. País europeu com mais infectados, a Espanha reabriu as escolas depois de 6 meses. Cerca de 8 milhões de estudantes voltaram a ter aula. De volta ao Brasil, os materiais de construção ficaram mais caros durante a pandemia, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Só os materiais elétricos, por exemplo, subiram 18%. A ideia era aproveitar o tempo para dar um jeitinho no jardim. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, concedeu habeas corpus coletivo a 1.100 presos do estado de São Paulo. São réus primários, ou seja, condenados por tráfico de drogas, por exemplo, e que cumprem a pena mínima de 1 ano e 8 meses de reclusão. Essa medida também impede a Justiça Paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nessas mesmas situações. Os bombeiros tiveram trabalho durante o feriado prolongado para resgatar banhistas em todo o país. No litoral de São Paulo, 16 pessoas morreram afogadas e em Salvador, uma pessoa ainda está desaparecida. Na capital baiana, os bombeiros passaram 10 anos. E no começo da noite foi encontrado mais um corpo no litoral paulista. A vítima é um jovem de 17 anos que estava desaparecido em Mongaguá. Uma massa de ar seco cobre o centro-oeste e o sudeste do país nesta quarta-feira. A chuva ainda se espalha por grande parte da região norte e atinge a faixa leste nordestina. O tempo também fica bastante instável no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde são esperados temporais. Um sistema de baixa pressão atmosférica que atua na costa do estado de São Paulo favorece a ocorrência de chuva fraca em todo o litoral paulista e na Costa Verde, no Rio de Janeiro.
Em Belo Horizonte não há previsão de chuva e a máxima fica na casa dos 30 graus. Já em Florianópolis faz 21. Termômetros marcam 26 graus em Maceió e 37 em Campo Grande. Na capital paulista, previsão de sol nos próximos dias. Amanhã faz 28 graus. Na quinta-feira, a máxima será de 32. Na sexta-feira e no sábado, as temperaturas sobem ainda mais e chegam aos 33 graus. Os protestos contra o resultado das eleições presidenciais em Belarus, no leste europeu, já duram um mês. A repressão aos manifestantes vem aumentando desde o último final de semana, quando mais de 600 pessoas foram detidas. Marcelo. E agora uma das líderes da oposição foi presa perto da Ucrânia, segundo a polícia, tentando cruzar a fronteira ilegalmente. Aliados da ativista disseram que ela foi sequestrada e forçada a deixar o país. Em meio à multidão debaixo. A polícia de Hong Kong recebeu críticas de organizações de defesa dos direitos humanos depois de uma abordagem violenta contra uma menina de apenas 12 anos. A maior destruição dos últimos 33 anos. As instituições que cuidam de idosos poderão receber um auxílio emergencial do governo federal. 160 milhões de reais foram destinados aos abrigos. O cadastramento vai até o dia 3 de outubro. Acolhemos aqui. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu hoje punir o procurador Deltan Dallagnol com a pena de censura. Em janeiro do ano passado, o ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba fez postagens na internet contra a eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado. Da decisão que há de ser revertida. E agora vamos falar de futebol. O Cruzeiro demitiu o técnico Anderson Moreira. O Clube Mineiro está a 5 rodadas sem vencer na Série B. O novo treinador ainda não foi anunciado. Já na Europa, mais uma vez, Cristiano Ronaldo fez história. Desta vez na Liga das Nações, que reúne apenas países europeus. Contra a Suécia. A gente fica por aqui desejando a você uma ótima noite. Boa noite, Brasil. Tchau.